Pessoal do nono ano, nas aulas passadas a gente começou a falar sobre a formação da União Europeia, né? Que é esse bloco econômico mais bem sucedido no mundo, tá? Falando aí como principal língua aí as várias línguas, né? Mas como principal língua eles falam o francês, falam o alemão, são as principais línguas. Mas cada país fala a sua língua, tá? O inglês, mas como principais línguas o francês e o alemão. Então, olha só, essas nações, mais 27 países, elas recebem pedidos de adesão a esse bloco econômico. Os outros países da Europa, são 50 países, né? Então só 27 participam da União Europeia. E aí tem outros países que fazem pedidos para participarem, porque querem, né, assinar esse tratado, querem participar desses lucros econômicos. Até porque o bloco ele concentra aí, olha só, tá aqui na página 130, ele concentra de 16 a 58 trilhões de dólares, né? Já que a moeda é o euro, e o euro vale mais do que o dólar, né? Bem mais do que o dólar, bem mais do que o real, muito mais do que o real. Então, esses países eles têm muito dinheiro, né? São muito ricos, então eles com a união deles ficam mais ricos ainda. Então, há países que querem fazer parte, né? Países que ainda não conseguiram muito bem a sua independência. E esse é um dos, e principalmente econômica, né? Esse é um dos fatores para que se participe, uma das exigências para que se participe da União do Euro, da União Europeia, que é ter uma economia centralizada, uma economia forte, né? Um governo centralizado, uma democracia. E todo mundo sabe democracia é quando o poder se concentra principalmente nas mãos da população, né? A população vota elegendo seus representantes, né? Se não prestarem ela tira, bota outros, enfim. Isso é a democracia, né? E há países ali que pedem a anexação a esse território, a esse bloco econômico que é a União Europeia, e não tem a sua permissão permitida, a sua anexação permitida, porque não são democracias, né? São aí tiranias, tem governos tiranos no poder, e não pode. Ou não são reconhecidas como países independentes, não pode também, tem que ser um país sólido, um país reconhecido pelo mundo todo, tem que ser um país que também tenha a isonomia fiscal, né? Que tenha, não pode estar devendo, não pode estar com seu saldo negativo. Tem que ser um país rico, um país bom pagador de suas contas, tá? Então, olha só, aqui como está falando os números da União Europeia, 27 países membros, responsáveis por 87% do produto interno bruto, ou seja, da soma de todas as riquezas da Europa, e 28% do PIB do mundo todo, né? Então são muito ricos. Um terço dos fluxos comerciais do mundo, a União Europeia, ela desenvolve, né? Então, junto com a Itália, Alemanha, França e Grã-Bretanha, 65% do produto interno bruto do bloco eles produzem, e quase 55% dos produtos de todo o continente, né? Muitas indústrias nacionais, muitas indústrias de máquinas, de automóveis, enfim, impressiona muito, né? Mas aqui em página 131 está mostrando que esses países também começaram a se abalar porque eles alguns passaram por crises e estão devendo ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, como é o caso da Grécia. A Grécia tem uma dívida enorme, está tentando conseguir pagar as suas contas para poder permanecer na União Europeia, tá?
Então, aconteceram várias crises. Em 2008 também aconteceu uma famosa bolha econômica, a crise da bolha a, como é que se chama? Das casas, da moradia, né? Nos Estados Unidos começou essa bolha e se espalhou pelo mundo todo. A bolha imobiliária, pronto, bolha imobiliária. Quer dizer o quê? Que tinha muito mais casas e poucas pessoas para comprar, para alugar. Isso fez com que o mercado imobiliário entrasse em crise e levasse as economias dos países do mundo todo também à crise. Tá? Agora que estavam se recuperando, veio o coronavírus e jogou o balde de água fria de novo. Olha só, os países que pretendem entrar na União Europeia. Primeiro aqui a Turquia. Olha só, a Turquia não é uma democracia, né? Então não vai fazer parte da... Não tem como fazer parte. Lá é um sultanato, ou seja, um sultanato muçulmano. Tem vários sultões muçulmanos, vários líderes muçulmanos, tá? Da religião muçulmana. Então não é uma democracia, né? Tá mostrando, tá falando sobre a Turquia ser um dos lugares que abriga vários refugiados, como o caso desses sírios aqui, ó, fugiram da guerra da Síria, foram para a Turquia. Ó, há diferença, né, pessoal, entre os imigrantes e os refugiados. Qual é a diferença entre imigrante e refugiado? Imigrante é aquele que foge do seu país, mas que não tem autorização para entrar no outro país, né? Entra no país de forma ilegal. E o refugiado não. O refugiado ele pede o refúgio, ele pede para ser abrigado naquele país. E aquele país ele abriga aquela pessoa que vem fugindo de uma guerra, vem fugindo de uma perseguição, enfim. Esse aí é o refugiado. Ele alcança refúgio em um país para fugir do seu por algum motivo. Ok. A Turquia lá a Turquia é herança do Império Turco-Otomano, dominou um grande território, foi um grande império. Hoje está lá, ó, a região aqui, ó, a capital Ankara. E aqui na página 133 está mostrando um mapa aí para vocês se localizarem. Fica aí entre a Síria, a Grécia, a porta para a Europa, tá? A Geórgia se localiza na Europa Oriental, entre as montanhas da Cordilheira do Cáucaso e o Mar Negro a oeste. Olha só. É uma província, é um país, né? Mas era uma província em 1900, no finalzinho de 1990. Mas em 91 ela conseguiu a sua independência da URSS. Ela fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991 ela conseguiu a sua independência. Mas mesmo assim, ó, todas essas províncias, todos esses países hoje que antes eram províncias lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas ainda sofrem a ameaça da Rússia. A Rússia ainda mantém bases militares, a Rússia ainda mantém exército. Há países que ainda hoje brigam por a sua independência com a Rússia, porque ela quer anexar de novo, formar ali a URSS de novo, como antigamente. Tá? A Geórgia tem cerca de 4,2 milhões de habitantes e travou conflitos armados com a Rússia para poder ter a sua independência. Ó, a fragmentação na zona de remembramento. Na Europa, pessoal, é muito complicado. Há países que lutam pela sua independência, tá? Como é o caso dos bascos. Tá? Os bascos eles criaram o Euskadi da Akatazuna, o ETA. Esse nome significa Pátria Basca e Liberdade. Se você for olhar aqui no mapa, na página 135, esses bascos, esse país basco, esse povo que querem a liberdade, que são os bascos aí, eles também podem ser chamados de catalães. Né? Os catalães, eles querem a independência com relação aos espanhóis. Eles não querem ser espanhóis, não querem ser chamados de espanhóis. É o caso aí do Dominique Torrent.
né, no técnico, novo técnico do Flamengo. Seria para ele seria uma ofensa você chamar ele de espanhol. Ele é chamado de catalão, porque essa região aí do País Basco, eles querem a independência com relação aos espanhóis. Lutaram, fizeram ataques armados, fizeram ataques com bombas, só vieram conseguir uma certa paz a partir de 2011, né, quando o ETA ele parou de atacar, parou de fazer atentados com os espanhóis e tem tentado na justiça sua independência. País Basco, a Baía de Biscaia, aqui ó, está mostrando que na página 135 os limites desse país. A questão irlandesa, aqui na página 136, é muito complicada. Desde o Oliver Cromwell, desde o século XVI, que os católicos na Irlanda eles são perseguidos. Tá? Aqui está mostrando a Irlanda, está mostrando aí a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a união da Irlanda, Escócia, Inglaterra e o país de Gales. Tá? Se eu falo de Reino Unido, eu estou falando da Escócia, Inglaterra e país de Gales. Tá? Então, olha só. A Irlanda, elas têm lutado até os dias de hoje porque tem conflitos entre católicos e protestantes. Desde o século XVI, quando Oliver Cromwell ele perseguia os católicos, até os dias de hoje há essa perseguição. Hoje está menos porque eles têm já democraticamente no Congresso, tem os espaços dos católicos e os espaços dos protestantes. Mas isso, em 1998, veio acabar esses conflitos. Mas desde o século XII até hoje, eles não se bicam lá, não. Tá? Então, esse Domingo Sangrento foi o episódio mais sangrento que houve, chegando aí a matar cerca de, cadê? Chegou a matar 13 pessoas no dia 30 de janeiro de 1972. O exército matou aí matou aí 13 católicos, né? 13 católicos em 30 de janeiro de 1972. Então esse foi o episódio mais sangrento, esse foi o episódio mais que chamou mais atenção, né? Internacionalmente. Ok, agora eu vou pedir para vocês que façam essa atividade da página 137 e 138. Na próxima aula a gente continua. Bom dia para vocês.